Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estarmos aqui louvando com os irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes dos irmãos tomarem assento, vamos abrir a santa e preciosa palavra do nosso Deus no livro de Josué, capítulo 3. Fala sobre a passagem do Jordão. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo 1. Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei e engrandecerei perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor, a Deus e ao pastor Henrique e à amada igreja. Nós estamos aqui, hoje eu vim para ouvir, mas nós não podemos recusar o chamado de Deus. Amém? E aqui na passagem do Jordão fala sobre isso. Porque quando Deus chama o povo para uma responsabilidade, nós temos que obedecer ao Senhor. E obedecer a Deus não é fácil, não. Esperar em Deus também não é fácil, não. E quando nós abrimos a nossa boca e dizemos assim, quando eu vinha no caminho, estava falando com o missionário, e eu disse assim: confiar em Deus. Nós abrimos nossa boca e falamos: eu confio em Deus. E ele disse assim: mas quando está tudo bem, nós abrimos a boca e dizemos: confiamos em Deus. Mas quando nós vemos as dificuldades, aí, quando abrimos a boca e confiar e esperar em Deus, não é fácil, não. Assim foi com Josué. Moisés preparou este homem. Mas eu quero dizer que para passar o Jordão, antes do versículo 1, tinha que ter a preparação. Porque para passar o Jordão não seria fácil. Passar o Jordão na nossa vida, na caminhada com Deus, não é fácil. E ali Josué estava perante o povo e disse no capítulo 1: para passar precisa de preparação. No capítulo 1, do versículo 3 diz: lembrado que ordenou Moisés seu servo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Mas para receber a bênção de Deus é preciso a preparação. Como o pastor me disse aqui, hoje é um dia que, quinta-feira, é o dia de os irmãos estar clamando ali de joelho. Eu louvei a Deus por isso, porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, orando, buscando a Deus, é porque nós estamos preparando para o dia de amanhã, o dia de hoje, porque não sabemos o dia de amanhã, só pertence a Deus. Agora no versículo 14 diz, na parte B: passareis armado na frente de vossos irmãos e nos ajudarei. Quando Josué fala nesse versículo, passando armado na frente de vossos irmãos, aqui diz para que o soldado, para ir para a guerra, ele precisa da preparação. Como é que ele pega uma arma e vai atirar no alvo se ele não tem a preparação? Assim é o cristão. Ele precisa das armaduras, ele precisa das armas. E as armas que o crente tem são espirituais, revestidos do poder de Deus. Revestido do poder de Deus significa estar armado para que nos dias maus você venha passar, você não venha
No capítulo 3, no versículo 4, diz: contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegareis a ela, para que conheceis o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué: santificai-vos. Aleluia. Aqui diz Josué, ele estava na direção de Deus. Quando Deus falou: vou passar de 2.000 povos entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de passar, significa estar na direção de Deus. Nós precisamos seguir a direção de Deus, para que quando nós chegarmos ao objetivo que Deus tem, a obra que Deus tem na sua vida, santificar significa você estar buscando o Espírito Santo de Deus, buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Agora no versículo 6 fala: levantai a arca da aliança. Significa: levanta-te, coloca de pé, porque muitas das vezes nós estamos prostrados diante de Deus, e essa prostração, irmãos, significa, sabe o quê? Muitas das vezes Deus nos manda avançar e nós paramos pelas circunstâncias, muitas das vezes, da nossa vida. O que tem nos atrapalhado, de prosseguir naquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. E quando Deus manda Josué levantar a arca da aliança, passar diante do povo, e o povo levantou a arca, Deus manda nesta noite aquilo que Ele tem dado para ti, aquilo que Ele tem chamado para ti. Se coloca de pé, porque Deus vai exaltar a tua vida. Mas nós temos no capítulo 3 que há uma ordem de Deus. E Deus tem dado uma ordem ao seu povo há muito, muito tempo. Se levantar e se colocar de pé, se revestir do poder. Mas esse poder que Deus tem usado não é para se prostrar, é para prosseguir e fazer a obra do Mestre. Aí Deus começa a trabalhar dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. No versículo 7, então disse o Senhor a Josué, que foi o próprio Deus: hoje começarei a engrandecer-te. Não é amanhã, porque o Deus que nós servimos é o Deus de já, é o Deus de hoje. Às vezes nós questionamos a Deus, porque eu também sou ser humano, irmãos. E às vezes questionamos a Deus, por que demora, Senhor? Deus não demora.
E assim era Josué. E no versículo 8 diz: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Nós vemos aí uma obediência tremenda. Quer dizer, quando ele chegasse à borda dali das águas do Jordão, pare aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouves a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todos e de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os jerezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Nós vemos o povo diante de uma circunstância muitas vezes difícil, parado naquele rio Jordão ali.
enxuto. Nas adversidades que eu tenho passado, mas saber que Ele é Deus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa dar força à igreja, que nos dias difíceis nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus e fazendo o que Ele tem ordenado a sua igreja. E a ordem de Deus na nossas vidas sempre eu tenho que dizer isso, porque a chamada de Deus foi para toda a igreja. É universal. O ide de Deus é universal. É para toda a igreja. E se nós estamos acomodados, Deus já vai fazendo que a nossa Jerusalém venha a ser perseguida como está sendo perseguida, para que o povo venha avançar. Irmãos, nós muitas das vezes estamos aqui, não estamos sabendo o que está ocorrendo lá. Nós sabemos muitas das vezes o que está ocorrendo ao nosso redor. Mas lá fora, cristãos sendo queimados, vivos. Quando o indiano aceita Jesus como seu Salvador, ele é perseguido até a morte. E ele não nega. Quando o indígena aceita Jesus, porque nós temos, irmãos, um trabalho índio. 105 tribos que nunca ouviram falar de Jesus. Sabe o que é isso? Homens que estão lá nômades, dentro da mata. Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Quando você chega com a palavra, eles têm sede. Eu quero dizer, irmãos, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, na nossa casa, e nós não lemos. É verdade, ela fica lá em cima. Enquanto lá fora a Bíblia não pode ser lida, são filas que tem que fazer para ler uma Bíblia, um versículo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja precisa se despertar. Desperta tu que dorme. Porque quando nós fizermos como Josué, avançarmos para o reino de Deus, nós iremos ser alcançados e abençoados por Deus. Mas com certeza nós não entramos aqui por acaso, porque este é o lugar onde Deus está fazendo um milagre. Se o Jordão está à tua frente, saiba que Deus está contigo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Esteja orando pela irmã Elisana. Nós estamos com o objetivo de ir na tribo lá no Mato Grosso, e é Deus, irmãos, que nos dá essa força. Nós precisamos alcançar esses povos, tribos que você, o missionário, é proibido de entrar. O missionário, muitas das vezes, ele paga com sua própria vida, mas nós sabemos que Jesus pagou com a dele, com o seu próprio sangue, para que você estivesse aqui hoje, para que eu estivesse aqui